mudou de estado, dizendo que ele está... Ah, é? Ô, te tiraram da Bahia, Nail. Te tiraram da Bahia. Ô, meu. Boa tarde. Eu sou Luciano Maia, sucedi Débora na atividade de ser o coordenador da Sexta Câmara, né? E continuo recebendo dela as luzes, a orientação e especialmente o estímulo para essa atividade. Aqui no Ministério Público Federal, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão e a Sexta Câmara são as que, de fato, estão mais próximos dessa luta contra a violência no campo, dessa luta em defesa da reforma agrária, dessa luta pela demarcação dos territórios das terras indígenas e territórios quilombolas e também dos pescadores artesanais, das comunidades tradicionais, caiçaras, geraizeiros, etc. A nossa atenção se volta em cada situação concreta no momento que está acontecendo. Então, nós acompanhamos a situação do Rio dos Macacos, que foi aqui mencionada, então nós estamos juntos nessa atividade. E cada um dos casos que vem com processos judiciais, que vem com ação de reintegração de posse, então nós procuramos estar juntos com os colegas de cada lugar e, especialmente, numa articulação em parceria com o CIMI, que na questão indígena se faz sempre muito próximo da gente, e outras organizações com quem nós atuamos. Mas especificamente sobre o tema da violência no campo, eu queria compartilhar com vocês uma experiência que nós estamos começando a construir na Sexta Câmara e com a PFDC, que é um mecanismo interno que nós estamos chamando de alerta precoce e resposta rápida. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: nós estamos construindo uma rede de comunicação com comunidades que estão em situações de risco agravado, de ameaça concreta, de despejo, de violência, de morte, de ameaça, para que nós possamos ser informados ao primeiro sinal agravado dessa ameaça, desse risco, e consigamos nos antecipar para evitar que aquela ameaça se converta na realização do despejo, da morte, etc. e tal. Para que isso aconteça, há a necessidade de todos nós trabalharmos em rede e compartilharmos as nossas informações. Ou seja, é necessário que a comunidade saiba quais são os seus parceiros, organizações não governamentais e até governamentais, que possam imediatamente ser informadas do sinal que está no ar de que uma ameaça concreta pode vir. Para, a partir daí, essas organizações começarem a mover a máquina da prevenção. Vou citar 2 exemplos. Aqui se fez referência à violência contra os índios Ava-Guarani, lá no Mato Grosso. O procurador-geral tinha constituído uma força-tarefa no final de 2015 para apurar uma situação agravada de violência que tinha acontecido. Então, a força-tarefa investigando, apurando, quando estava já na fase de conclusão dos seus trabalhos, em junho do ano passado, há um novo conflito de que resulta a morte do Claudiode, né? Que é índio e agente de saúde. Quando esse fato aconteceu, os colegas procuradores já estavam lá e prontamente acionaram todos os mecanismos, deputado Nilson Tato, satisfação, todos os mecanismos, e prontamente fizeram com que houvesse a presença da Polícia Federal, agilizaram pedidos de prisão para as pessoas já identificadas como suspeitos e, ao mesmo tempo, denunciaram alguns fazendeiros que tinham sido responsáveis por aqueles ataques de dezembro de 2015. Ou seja, houve ali um esforço de dar uma resposta rápida e fazer com que aqueles que tinham cometido violência contra os índios soubessem que estavam concretamente correndo o risco de serem
denunciados, presos e responderem pelos ataques feitos. O segundo exemplo que eu quero mencionar aconteceu recente, é exatamente a situação dos Gamela lá no Maranhão. O ataque aconteceu num domingo à tarde, 30 de abril. Nós fomos tomar conhecimento no 1º de maio, feriado. 1º de maio, feriado, na manhã do 1º de maio, feriado. Quando nós tomamos conhecimento disso, imediatamente nos comunicamos com o CIMI, nos comunicamos com o colega Gustavo Alcântara, que está aqui, é o nosso secretário, para que identificasse o colega procurador ou procuradora da República lá no Maranhão e pudéssemos entrar em contato com a Polícia Federal para, no mesmo dia, na mesma tarde, a polícia ir até Viana e abafar ou impedir que as ameaças de ataques a outras comunidades acontecessem. Nós ainda tivemos um tempo de mais de 12 horas entre o acontecimento, que foi na tarde do domingo, até que as providências começassem a acontecer, porque não houve imediatidade de comunicação daquelas comunidades, da comunidade em Gamela, conosco e com o CIMI conosco, que aconteceu no dia seguinte. O que eu estou querendo mencionar é o seguinte: aí a Jeane, né, apresentou 302 casos de ameaças, dos quais alguns foram ameaçados mais de uma vez, dos quais 48 foram assassinados. Ou seja, mesmo nas situações de ameaça, há algumas que podem ser consideradas ameaças mais agravadas. E essas ameaças mais agravadas que podem se converter em dano concreto, em morte. O que é importante é que nós tenhamos essa rede de parceiros articulada para que nós possamos imediatamente acionar e começar a resposta para impedir que a fase seguinte aconteça. E, nesse sentido, o Ministério Público não consegue agir com rapidez se não tiver conhecimento prévio de quais são as situações onde esse risco é mais agravado. E vamos falar um português claro e honesto. Situações que geram danos agravados é quando acontecem retomadas. Quando os índios se mobilizam para realizar a retomada dos seus territórios tradicionais, quando os trabalhadores começam a realizar as ocupações. Essas situações são causadoras de fricções, de atritos, de que pode haver uma resposta violenta por parte dos fazendeiros. Então, o que eu estou afirmando é que, sem prejuízo de cada grupo adotar a estratégia que lhe parece a mais adequada, é necessário identificar que dessa adoção dessa estratégia pode resultar um agravo, um risco maior para a sua segurança. E, nesse sentido, uma partilha dessa informação com os parceiros, com o CPT, MST, com o CIMI e outros que costumam estar ao seu lado no cotidiano, pode permitir que esses parceiros já digam: olha, vamos identificar quais são aquelas instituições que podem nos ajudar numa resposta rápida, porque há uma tensão mais agravada em tal comunidade ou naquela outra comunidade. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: sem prejuízo de vocês continuarem com as estratégias que vocês têm, há necessidade também de incorporarem um elemento de precaução, um elemento de prevenção. E qual é esse elemento? Começar a se comunicar com os seus parceiros para dizer: se acontecer alguma coisa conosco, a quem a gente recorre para que venham nos defender com rapidez? Então, é nesse sentido que nós estamos tentando construir esse mecanismo de alerta precoce e resposta rápida. Nós não queremos nos substituir ao protagonismo de vocês. Nós, ao contrário, sabemos da importância da luta e vocês sabem que só na luta se consegue a conquista dos direitos. Mas o que nós queremos é paz na terra com justiça no campo. E justiça se faz reconhecendo para camponeses, trabalhadores, quilombolas, direito aos seus territórios. Obrigado.